Justamente, Raul Jungmann, que nos acompanha de forma remota, olhando esse conjunto, pensando em termos não de governo, mas de Estado, de política de Estado, só quem nos acompanha, quando se fala política do governo, é o governo que está no momento. Política de Estado é algo de médio e longo prazo, e que há muito tempo nós não temos no Brasil. Então, pegando essa questão de política de Estado, eu perguntaria a você, assim, como que o IBRAM, do qual você é diretor-presidente, existe esse diálogo com o governo e as empresas privadas que estão presentes lá no IBRAM, com o governo, olhando nesse sentido estratégico, porque afinal nós estamos falando não só de economia, estamos falando de geopolítica e de interesses estratégicos para o Brasil. Tem ocorrido esse diálogo? Tem ocorrido esse diálogo. Nós estamos hoje discutindo com a equipe do Ministério das Minas e Energia, sobretudo eu vou seguir os anglicismos do Gianetti, alguns guidelines, tá certo? Ou seja, algumas diretrizes em termos do que nós entendemos que deve ser essa política nacional de minerais críticos estratégicos. E destacamos alguns pontos que nós achamos muito importantes, sem menosprezar o que é o mais importante, que é rumo. Você saber para onde é que nós estamos indo, qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo, o que é que nós queremos chegar. Isso é importantíssimo. Mas eu diria que existem preocupações, sobretudo, em termos da capacidade que exista de você financiar as chamadas junior mining. Junior mining é aquela mineradora novinha, aquela mineradora pequena, aquela mineradora que está começando a desabrochar, e que essa é muito importante, inclusive para a diversificação, para não ficarmos presos no que eu chamo de ferro-dependência ou de China-dependência, como foi destacado aqui. Então, você tem que olhar exatamente a diversidade, tá certo? E olhar a diversidade é, sobretudo, você ter uma capacidade de investir. Vou citar um exemplo bem próximo disso tudo. O BNDES, junto com a Vale, e se eu não me engano a FINEP também, lançou um fundo para empresas, Júnior Mining, como a gente procurou dizer aqui, no valor de 5 bilhões. Sabe quantos projetos apareceram? 82 projetos, num total de 44 bilhões de reais. Isso é uma demonstração do apetite, isso é uma demonstração da vontade, tá certo? De participar efetivamente com relação a esse setor. A outra coisa, já foi citada aqui, é a questão do fast track. Aqui é uma questão muito delicada, porque, de um lado, nós não podemos conceber a mineração nem nenhuma outra atividade que não respeite a licença socioambiental, ou seja, o respeito e o bem-estar das pessoas e também em termos de meio ambiente. Mas isso, o problema é fazer isso convergir. É possível fazer? É claro que é possível fazer. Agora, desde que você tenha órgãos, que tenha pessoal qualificado, desde que tenha processos que não sejam absolutamente intermináveis, como disse o Gianetti, que você tenha prazos, que você tenha metas, e não ficar uma coisa absolutamente infindável. Outro dia, eu estava conversando com o ministro da Reforma Agrária, o Paulo Teixeira, e uma das nossas empresas, ela está querendo adquirir uma mina de níquel. E aí tem a questão da terra, porque existem restrições para a terra no Brasil elas serem compradas por estrangeiros. E então o que me disse o consultor? Ele disse, olha, até 2.500 nós fazemos aqui, até 2.500 hectares. 2.500 hectares em diante é o Congresso Nacional. Então imagine você, qualquer empresa que extrapole esse quantum, ele tem que passar pelo Congresso Nacional com todas as suas faculdades, com todas as suas normas, com todas as suas regras, tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, tem que passar por comissão, e etc, etc. Isso desestimula enormemente, tá certo? A terceira coisa é que nós precisamos de ter um fundo voltado, não tem jeito, Janete, a gente termina sempre indo para a economia, sempre indo para esse polo voltado para a questão da inovação e tecnologia, né? O Janete citou aqui a CBMM, a Companhia Brasileira de Minerais e Metalurgia, que pertence à família Moreira Salles, que fica em Araxá. Pois bem, e que tem 80%, é verdade, do nióbio no mundo, disponível no mundo. Ela, juntamente com uma joint venture que ela fez com a Toshiba e fez com a Volkswagen, ela conseguiu, professor, produzir uma
uma bateria elétrica para ônibus que carrega em 8 minutos e 13 segundos. Você tem ideia do que representa isso? 8 minutos e 13 segundos. Isso significa que, por exemplo, ao final de um trajeto, o motorista desce, toma água, toma um café, carregou a bateria, que hoje, usualmente, passa 7, 8 horas a noite inteira carregando. E nós fomos capazes de fazer isso. Então, é preciso ter essa capacidade de incentivar, né, e entender que isso é um investimento em termos de futuro. Agora, também queria chamar a atenção para uma questão. Fala-se muito, e está correto falar, na necessidade da gente processar, industrializar e refinar materiais. Perfeito, para que a gente não viva a situação clássica colonial de exportar matéria-prima, de exportar, enfim, matéria in natura, ou seja, o que for. E aqui há uma recorrência em torno de dizer o seguinte: mas por que a gente exporta tanto ferro? Por que a gente não faz aço? Bom, a China, há coisa de 15 anos, 13 anos atrás, produzia 100 bilhões de toneladas de aço. Hoje ela produz 1 bilhão de toneladas. Quem é que pode sair do mercado externo e concorrer com essa China de 1 bilhão de toneladas de aço? E, ao mesmo tempo, o consumo de aço no Brasil está parado há 20, 25 anos. Então, se você for, por exemplo, é mais ou menos como os eternos projetos que vão e vêm da produção de navios aqui e de estações, né, petrolíferas e assim por diante. Então, a gente tem que ter um discernimento que existem áreas, existem determinados bens, melhor dizendo, determinados minerais, que eles podem, e nós temos uma possibilidade de inserção agregando valor, que, aliás, é sempre o objetivo. Mas existem outros que não. E a gente precisa discernir, e para isso nós precisamos de uma política nacional de minerais críticos e estratégicos, para orientar exatamente o investimento em termos disso tudo. É isso. É interessante, né? Eu aprendo muito aqui no programa. Não é só vocês que nos acompanham, porque eu fico prestando atenção aqui com os nossos convidados, que são também professores de vocês e meu aqui, porque os dados apresentados são muito interessantes. Por exemplo, essa questão do aço é uma delas, da produção para consumo nacional, o que tem aqui de demanda e o que produz a China. Então, como nós vamos entrar nesse mercado, é um pouco difícil, né? Pelas questões levantadas, há uma desproporção enorme. Então, precisa... Inclusive, outro dia nós discutimos isso no Só Vale a Verdade, sobre a refinaria, a questão de refinar todo o petróleo produzido no Brasil, que não é o caso, porque o principal item na pauta de exportações do Brasil é o petróleo bruto, né? Então, é necessário alguém falar, mas então precisa construir um monte de refinarias. Não é bem assim. Então, precisa ter um pouco de cuidado nessa discussão para a gente não cair num estilo Policarpo Quaresma, sabe? Aquele nacionalismo exacerbado que não leva absolutamente a nada. Como nós já estamos caminhando, eu sempre brinco aqui com os convidados, até antes eu já estava falando, caminhando para a parte final do nosso programa, e nós temos como adversário sempre o tempo, e a discussão é tão rica, eu tenho certeza que vocês também concordam com isso. Passo para o Gustavo. Gustavo, como esse desafio, quer dizer, a China é um monstro, assim, né, econômico nessa área. Nós temos a matéria-prima e queremos ter diversas, nós vimos como essa questão ampla de terras raras e tal. E aí, o que nós devemos fazer nesse momento? O Roberto destacou, pode ser um elemento de negociação muito forte do Brasil com os Estados Unidos e com a Europa. E lembrando que com a Europa, o acordo com a União Europeia e o Mercosul, esse daí, não sei se foi para as calendas gregas, nós estamos falando nisso há décadas no plural, né? E com os Estados Unidos, agora, nessa reconfiguração da política externa americana, pode ser um elemento muito importante de negociação. Como é que fica isso? Eu acredito que a gente está no momento perfeito para dar importância a esse assunto. A gente tem a COP30 agora falando sobre a descarbonização, falando sobre como é importante a gente ter um planejamento para conservar o país, conservar o planeta da maneira que está. Nós temos os Estados Unidos cada vez mais pressionando a geopolítica mundial. Nós temos um ano de eleição presidencial no próximo ano, então eu acho que está no momento da gente tomar um rumo e saber do que a gente quer desse país, não só para 5 anos, mas também para 20, 30, 40 anos. Então entender que o mundo não é mais a mesma coisa que sempre foi, ele está mudando cada vez mais. A gente tem que entender que
a gente vai ser cada vez mais assediado por China, por Estados Unidos, pela Europa. Então temos que entender um plano de país, o que nós queremos para essa geração e para as próximas, e que passa por esses metais críticos e muitas outras coisas. Então é um momento decisivo para nós como nação sabermos que país que a gente quer daqui em diante.